Você sabe o que acontece quando uma mulher negra descobre que dedicou sua carreira inteira a defender os homens errados? Ela descobre isso exatamente no momento em que um deles a esbofeteia na frente de um tribunal inteiro. E ela percebe que não tem para onde correr porque ela mesma construiu as paredes dessa prisão. O carcereiro abriu a porta da sala de espera com uma frieza que só vem de quem passou 20 anos vendo o lado mais podre da humanidade. Marcos estava acorrentado aos pés, o uniforme da penitenciária cinzento pendurado em seu corpo musculoso como um pijama que não lhe cabia mais. Ele era um rei naquele lugar, um dos membros mais respeitados do PCC, a organização que rodeia São Paulo como uma teia invisível. Seus olhos pretos e vazios varreram a sala, procurando por alguém. Encontrou. Ela estava sentada no banco de madeira desgastado, com uma pasta de couro marrom no colo, um terno cinza imaculado e cabelos presos em um coque profissional. Sua pele negra brilhava sob a luz fluorescente do fórum, e ela anotava algo em um caderninho com uma precisão que traía anos de educação em boas escolas. Era a doutora Helena, não apenas uma advogada, mas a advogada do PCC, a mulher que havia tirado pelo menos 500 homens das garras da justiça nos últimos 10 anos, todos eles criminosos, todos eles protegidos pela organização que a pagava muito bem para fazer seu trabalho sujo com elegância. Mas naquele momento, olhando para Marcos, Helena sentiu algo que não havia sentido em muito tempo. Dúvida. Helena levantou-se quando o viu aproximar, e seu coração acelerou ligeiramente. Um sinal silencioso de que algo dentro dela estava começando a acordar. Ela conhecia Marcos desde que tinha 22 anos, quando ele ainda era um jovem traficante quebrando cabeças por contratos de cocaína. Agora ele tinha 38, condenado a 75 anos. E mesmo assim continuava sendo respeitado tanto dentro quanto fora dos muros. Ela havia lutado por ele inúmeras vezes, conseguindo reduções de pena, transferências de penitenciárias, e uma vez até evitou que fosse morto em um conflito entre facções. Helena era mais que uma advogada para Marcos. Ela era a conexão dele com um mundo que ele havia destruído e que, ao mesmo tempo, não conseguia deixar morrer. E Helena sabia, no fundo de seu ser, que ela mesma havia se tornado parte daquela destruição. Essa verdade a queimava por dentro como um fogo que ninguém mais conseguia apagar. O juiz Rodrigo ainda não havia chegado. Isso era incomum. Rodrigo era pontual como um relógio suíço, um homem que respeitava os prazos e os procedimentos com uma rigidez que às vezes chegava ao patético. Helena havia preparado uma moção para revisão de sentença baseada em má conduta processual. Um argumento que ela havia trabalhado durante 2 meses, noites inteiras passadas em vigília, sacrificando seu sono para perfeccionar cada detalhe. Ela tinha documentos, precedentes, testemunhas prontas para depor. Ela estava confiante de forma rara. Helena sabia que Rodrigo havia recebido dinheiro do PCC nos últimos 7 anos, dinheiro que chegava através de intermediários, sempre disfarçado como honorários de consultoria. Ela sabia isso porque ela mesma havia ajudado a estruturar alguns desses pagamentos, e cada vez que assinava um desses documentos, sentia uma parte dela morrer. Ela era não apenas advogada de Marcos, ela era a engrenagem essencial na máquina de corrupção que mantinha o PCC funcionando dentro do sistema de justiça. A sala de audiências era aquela de sempre, com seus painéis de madeira envelhecida, suas bandeiras do Estado e da nação penduradas nas paredes como decoração de um simulacro de ordem. Havia 2 policiais perto da porta, ambos com aquele olhar cansado de quem havia passado muitos anos vendo criminosos em torno de uma mesa. Um deles, o sargento Paiva, havia trabalhado direto com Marcos anos atrás, quando Marcos ainda distribuía cocaína para adolescentes em favelas. Paiva havia deixado Marcos escapar de uma batida porque Marcos havia pagado R$5.000 por isso. Dinheiro que havia vindo através de Helena, que havia repassado os valores para uma conta falsa de consultoria. Agora Paiva olhava para Marcos com aquela mistura de respeito e medo que todo mundo via quando olhava para o criminoso. Mas era também um respeito que vinha da certeza de que Marcos nunca o denunciaria, porque Marcos sabia que Helena cuidaria de tudo. Helena conhecia esse olhar. Havia visto esse olhar em centenas de rostos.
e a cada vez se sentia um pouco mais presa. Helena abriu sua pasta com as mãos tremendo ligeiramente. Um tremor que ninguém percebia, mas que ela sentia em cada fibra do seu corpo. Retirou os documentos que havia preparado com tanto cuidado e dedicação. A moção tinha 17 páginas, cada uma meticulosamente datilografada, com citações de leis, números de processos anteriores e uma lógica impecável que ela conhecia de cor. Ela havia passado 4 noites inteiras trabalhando naquele documento, com café frio e os olhos ardendo de cansaço. Havia consultado 2 colegas, havia revisado cada palavra com a precisão de um relojoeiro que não podia deixar nenhum milímetro de margem para o erro. Aquela moção era perfeita. Era exatamente o tipo de trabalho que a colocava entre as melhores advogadas da cidade. E era também exatamente o tipo de trabalho que a condenava a passar a eternidade, sabendo que estava usando sua inteligência brilhante para proteger homens que estavam destruindo sua própria comunidade, para proteger predadores que caçavam em ruas onde crianças deveriam estar brincando. Marcos olhou para os documentos e depois para Helena com aqueles olhos pretos que pareciam não ter fundo. E ela viu ali a frieza de um homem que nunca havia pensado em consequências. Ele disse algo baixo, tão baixo que apenas ela ouviu. Uma proposta sussurrada no silêncio entre 2 batidas do seu coração. Ele disse que havia uma maneira mais fácil, que ela não precisava trabalhar tão duro, que existiam maneiras de fazer mais dinheiro se ela estivesse disposta a ser mais criativa, mais disposta a cruzar as linhas que ela havia estabelecido para si mesma. Marcos estava tentando expandir seu controle sobre Helena, tentar transformá-la em algo mais que advogada, transformá-la em cúmplice ativa de operações criminosas. Helena recusou. Ela recusou olhando para ele nos olhos, sem piscar, sem tremer, com toda a força que um corpo humano consegue reunir quando sabe que está dizendo não ao homem mais perigoso na sala. Ela disse que a razão pela qual ele ainda estava vivo e relativamente confortável na cadeia era porque ela trabalhava nos limites do sistema, mesmo que aqueles limites fossem cinzentos e indefinidos. Que a partir do momento que ela cruzasse para operações diretas, ela perderia toda a sua utilidade e ele morreria esquecido em uma cela de segurança máxima, esquecido por Deus e pelos homens. Marcos congelou. Ele não estava acostumado a ser recusado. Na organização, quando Marcos falava, as pessoas ouviam. Quando Marcos queria algo, ele conseguia. Mas Helena havia dito não, e o pior era que ela tinha razão. Marcos sabia disso. Ele sabia que Helena era a razão pela qual ele ainda tinha dentes. Ele sabia que Helena era a razão pela qual ainda havia esperança de que algum dia ele pudesse sair daquele lugar. O rosto dele mudou. A expressão de um homem que havia controlado tudo em sua vida se transformou na expressão de alguém que apenas compreendeu que não conseguiria controlar aquela mulher. Naquele instante, o poder na sala se inverteu. Marcos deixou de ser o predador e se tornou a presa. E ele odiou Helena por isso. Odiou com uma intensidade que queimava em seu peito como fogo. O juiz Rodrigo entrou 40 minutos depois, desculpando-se vagamente por estar atrasado, com aquele sorriso fraco de quem não dormiu bem. Ele era um homem de 55 anos, com cabelos grisalhos que começavam a revelar a verdade sobre quem ele era. E aquele tipo de barriga que vem de beber cerveja aos fins de semana e não fazer exercício, de viver uma vida dupla onde ninguém sabia a verdade. Ele havia sido juiz por 28 anos e havia condenado mais pessoas do que a maioria dos juízes do estado. Ele tinha uma taxa de condenação de 92%. Ele era eficiente. Ele era também profundamente corrupto. E sabia disso tão claramente quanto conhecia seu próprio nome. Acordava com essa verdade. Dormia com essa verdade. Caminhava pelo tribunal com essa verdade, pesando em seus ombros como uma corrente. Marcos havia pagado a Rodrigo mais de R$900 mil nos últimos 7 anos. Nunca em dinheiro direto. Sempre através de intermediários, sempre disfarçado como honorários de consultoria, sempre com todos os documentos em ordem, com a perfeição que Helena havia ensinado. Rodrigo estava literalmente no bolso do PCC, e ele sabia disso, e ele se odiava por isso, mas o dinheiro era muito bom, e mais importante, ele tinha medo.
Medo de que se ele se recusasse, ele seria encontrado flutuando no Tietê, com os pulmões cheios de água. Helena começou sua apresentação com aquela calma que apenas pessoas completamente preparadas conseguem ter. A calma de alguém que havia feito aquilo 1000 vezes antes. Ela falou com uma clareza e uma articulação que cortava o ar como uma lâmina, cada palavra cuidadosamente escolhida. Ela citou um precedente de um grande caso, onde o STF havia determinado que má conduta processual não podia resultar em condenação válida. Ela mostrou os documentos que comprovavam que o promotor havia suprimido evidências em favor de Marcos, evidências que poderiam ter mudado tudo. Ela mostrou as testemunhas que contradiziam a acusação original, pessoas que ela havia encontrado, conversado, convencido. Ela era impecável. O juiz Rodrigo estava congelado em sua cadeira, porque ele sabia que aquela moção era irrefutável. Se ele negasse, ele saberia que estava sendo parcial, que qualquer apelação descartaria sua sentença. E se ele concedesse, Marcos sairia da cadeia, e Helena teria conquistado outro caso impossível. E o dinheiro continuaria fluindo, mas também continuaria a culpa de saber que estava liberando um homem que havia destruído vidas. Marcos viu a hesitação no rosto de Rodrigo. Ele viu a luta interna, aquela dança que juízes corruptos fazem entre a ganância e o medo. Rodrigo havia recebido um telefonema essa manhã, de um dos intermediários do PCC, uma voz sem rosto que lhe dizia o que fazer. Ele disse que Marcos queria que aquela moção fosse concedida, que não importava o argumento, que o dinheiro estava garantido. E agora, ouvindo Helena desmontar ponto por ponto a própria sentença de Marcos, Rodrigo compreendeu que se ele recusasse agora, depois de tudo que havia ouvido, seria óbvio demais. Seria tão transparente quanto o vidro que ele estava sendo parcial. E se alguém começasse a questionar sua imparcialidade, investigariam suas contas bancárias, seus gastos, seus intermediários. A lógica fria da autopreservação começava a competir com a ganância que o havia mantido vivo. E ele sabia que havia perdido o controle da situação. Helena terminou sua argumentação com uma precisão que não deixava margem para dúvida. Ela se sentou. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, o tipo de silêncio que precede uma tempestade, onde o ar fica espesso demais para respirar. Rodrigo olhou para a acusação. O promotor, um homem jovem chamado Tiago, ficou de pé e começou a gaguejar uma resposta, sua voz fraca como a de uma criança perdida. Ele disse que as evidências suprimidas não eram materiais, que a acusação ainda era sólida, que Marcos havia confessado. Mas enquanto ele falava, todos na sala sabiam que ele estava mentindo, que estava apenas recitando linhas que lhe haviam sido passadas. Helena havia desmontado completamente o caso dele, peça por peça, como alguém desmontando uma bomba com as mãos tremendo mais firmes. Foi quando Marcos fez algo que ninguém esperava, algo que uma câmera de segurança capturaria para sempre, que seria compartilhado em todos os noticiários, que marcaria o início do fim de tudo. Ele se levantou de sua cadeira, o metal das correntes rangendo como um grito, quebrou as correntes que ligavam seus pés com uma força bruta impressionante, que parecia sobrenatural, como se toda a raiva de sua vida houvesse se condensado naquele momento. Aproximou-se de Helena, com a velocidade de alguém que havia tomado uma decisão final, uma decisão da qual não havia volta. Os policiais começaram a se mover, mas foi rápido demais. Marcos levantou a mão e deu um tapa tão forte no rosto de Helena que o som ecoou por toda a sala de audiências como um disparo, como o estampido de uma arma que marcaria o fim de tudo que ela havia construído, que destruiria o mundo que ela havia criado com suas próprias mãos. Helena caiu para o lado, sua pasta caindo no chão, papéis voando por toda parte como folhas em um furacão, como se o próprio universo estivesse se desorganizando. Ela se levantou lentamente com uma deliberação que parecia sobrenatural, com a graça de alguém que acabava de passar por um batismo de fogo. Seu rosto estava marcado, a bochecha vermelha e inchada, começando a inchar enquanto todos observavam, mas seus olhos não eram mais de gelo. Eram de fogo. Fogo que vinha não da raiva de ter sido agredida, mas da compreensão súbita e devastadora de que ela havia dedicado os melhores anos de sua vida à coisa errada.
Ela havia usado seu brilho, sua educação, sua inteligência de uma mulher negra que havia lutado para chegar onde estava, para proteger homens que estavam destruindo mulheres e crianças em seu próprio bairro, destroçando famílias que frequentavam as mesmas igrejas que ela. Ela caminhou até a mesa do juiz com passos medidos, cada passo uma decisão, cada respiração um compromisso consigo mesma. Pegou o martelo que estava ali, aquele símbolo de justiça que havia sido usado para condenar inocentes e absolver criminosos. Ela o ergueu e não bateu uma vez. Ela bateu 5 vezes, cada batida mais forte que a anterior. Cada batida um renascimento, cada batida um grito. Até que o martelo se partiu em suas mãos como se estivesse quebrando as correntes que aprendiam aquele mundo, como se estivesse quebrando os grilhões de uma escravidão que ela mesma havia escolhido. O juiz Rodrigo congelou completamente. Seu corpo todo virou pedra. Ele compreendeu naquele instante que havia cruzado uma linha que não podia ser descroçada. Mas o que o assustou de verdade não foi Helena enfurecida. Foi perceber que Helena havia mudado de lado, que a mulher que havia ajudado a manter o sistema funcionando agora estava destruindo-o de dentro, quebrando as engrenagens com suas próprias mãos. Ela disse que estava acionando a Corregedoria, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Que Marcos acabava de ser acusado de agressão dentro de uma sala de audiências. Que o juiz Rodrigo estava sendo investigado por corrupção. Que todos os seus julgamentos seriam revistos. Que as vítimas que ele havia condenado injustamente poderiam finalmente ter algum tipo de redenção. Mas mais importante, ela disse que estava entregando todos os registros de suas próprias operações como advogada do PCC. Nomes, datas, valores, intermediários, tudo. Toda a verdade que ela havia guardado em seu coração por tantos anos. Helena puxou seu telefone com as mãos ainda tremendo de adrenalina e ligou para a corregedoria. Enquanto ela falava, sua voz era firme, seus fatos eram específicos, suas provas eram incontestáveis. Ela conhecia cada detalhe porque ela havia criado cada detalhe, porque havia sido cúmplice de cada movimento. Marcos foi cercado pelos policiais antes mesmo que ela terminasse a ligação. Ele sabia que havia feito algo irremediável. Ele havia desencadeado uma reação em cadeia que não podia ser parada, que consumiria tudo e todos. O que Helena fez depois foi devastador. Ela abriu uma cooperação plena com as autoridades federais, oferecendo-se como sacrifício para exposição máxima. Ela apresentou documentação de operações criminosas que remontavam a 15 anos, registros que ela havia mantido secretamente como seguro, nomes de juízes, de delegados, de promotores, de policiais. O PCC havia infiltrado o sistema de justiça tão profundamente que a investigação se transformou em um terremoto que sacudiu toda a estrutura do judiciário paulista. Escritórios foram revirados. Contas bancárias foram congeladas. Carreiras que haviam levado décadas para serem construídas desabaram em horas. Marcos foi enviado para a penitenciária federal em segurança máxima, isolado do mundo que o havia criado. O PCC não pôde fazer nada por ele. Ele havia atacado uma mulher. E pior, havia desencadeado a única coisa que a organização sempre temeu. Uma advogada que conhecia todos os seus segredos e havia decidido revelá-los, que havia decidido que sua consciência era mais importante que sua carreira. Seus colegas o ignoravam. Sua família não o visitava. Ele virou um homem fantasma dentro de um lugar que antes era seu reino, um rei destronado. Helena se tornou testemunha-chave em mais de 50 investigações, seu nome aparecendo em documentos federais. Ela recebeu proteção de segurança da Polícia Federal, homens armados que a seguiam durante os dias. Sua vida mudou para sempre, não para melhor ou pior, mas para diferente. Ela havia destruído seu próprio mundo para expor o dele, e agora tinha que viver com as consequências dessa escolha. Recebia ameaças de morte de pessoas que ainda acreditavam que ela havia traído a organização, que havia dado as costas para sua família. Havia perdido amigos que não conseguiam entender sua mudança, que a viam como uma traidora. Mas ela havia feito a coisa que sua consciência havia gritado para fazer por uma década inteira. Ela havia parado de ajudar a destruir sua comunidade. Ela havia quebrado as correntes que a prendiam.
E toda noite, quando ela voltava para o endereço secreto onde a Polícia Federal a mantinha segura, em uma cama, em um quarto, em um apartamento que não era seu, ela se lembrava daquele instante em que Marcos a havia agredido, e ela sabia que aquele tapa havia sido o melhor presente que ele poderia ter lhe dado: a libertação. Se você acredita que ninguém está acima da lei, que até advogados precisam prestar contas por suas ações, então inscreva-se no canal e deixe um comentário dizendo qual é o próximo caso de corrupção que você gostaria de ver sendo exposto aqui.